Você vai assistir agora a reunião Tira Dúvidas que aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2024. Nós conversamos sobre a seção 8 do capítulo 13, que é da percepção ao conhecimento. Nós esperamos que seja útil para você e, se for útil, por favor, ajuda a gente fazendo comentários, se inscrevendo no canal e dando joinha. Tudo isso ajuda a gente a espalhar mais essa mensagem e nós agradecemos muito. Então, bom dia a todos. Gente, super obrigada por vocês estarem aqui para a gente fazer esse encontro. Hoje a gente vai conversar sobre a seção 8 do capítulo 13, que é da percepção ao conhecimento, tá? Se alguém conseguiu dar uma lidinha e quiser apontar alguma coisa, essa sessão é particularmente profunda, assim, então aí a gente conversa um pouquinho para ver se dá uma aliviada na coisa, assim, que na verdade vai ser a mesma coisa de sempre, né? Alguém viu? Alguém quer falar? Começar alguma coisa ou não? Então começo eu, e vocês me interrompam para que não fique eu sozinha falando, que aí fica muito chato, e aí vocês vão ficar com sono, tá bom? Ó, vamos lá. Então, olha só, né, a primeira frase do primeiro parágrafo, né? Toda cura é liberação do passado. Gente, nós não cura, vamos lá, né? Tudo bem que a gente fala sobre cura de forma assim, achando que é tudo do corpo, né? Ou do psique, mas nós vamos lembrar que o autor do curso fala tudo no nível da mente, então o que ele diz é que a cura da mente é a liberação do passado, ok? Então, tudo que nós vemos aqui, e isso daí tem várias partes, inclusive, né, o livro de exercícios bate muito nessa tecla, tudo que a gente vê aqui é passado, porque tudo a gente tem uma opinião, porque tudo a gente já sabe, porque tudo tá, então tá acontecendo ali. E nas nossas dores, que são a causa dos nossos mal-estares, eu não vou nem falar doença para não confundir, tá? Então, as causas dos nossos mal-estares são as interpretações que a gente tem, percepções junto com o ego, que vêm do passado óbvio, né? Nada que esteja aqui agora está exatamente me fazendo sofrer, porque o que eu tenho de interpretação agora, ela vem do passado. Então, essa frase resume tudo isso, ok? Mas, né, lógico que ele está explicando para a gente, não está cobrando que a gente pense assim, tá? Bom, e é por isso que o Espírito Santo é o único que cura, porque ele ensina que o passado não existe, né? E isso que ele está dizendo pertence à esfera do conhecimento. E aí, a coisa mais importante desse pedacinho aqui, ó. Ninguém no mundo pode conhecer, tá? Veja, mas, gente, estamos aqui pensando que temos corpinhos, pensando que até nossa identificação com o corpo, que é 100%, né? Corpo mais personalidade, tudo isso é assim, está ligado ao passado, que está ligada à escolha de estarmos aqui, de mantermos um mundo de forma, e isso não pode estar na esfera do conhecimento. Depois ele começa a falar. Então, nosso mundo aqui é um mundo de percepção, ok? Este mundo é um mundo de percepção. O mundo da percepção não dá para caber o conhecimento. Então, nós vamos vendo aqui junto, nessa sessão, ela é bem profundinha mesmo na teoria, mas faz parte, a gente precisa de vez em quando entrar nisso mais profundamente, mesmo que não mantenhamos na nossa memória, mas pelo menos a gente já aceita um pouco, certo? E isso vai fazendo, então, com que essa teoria toda seja aceita e depois a gente vai para a prática, ok? Ó, vamos lá. Ops. Peraí, meninos, que eu estou brigando com o mouse aqui com o Rodrigo. Aqui. Vamos lá. Ó, aí, então, assim, ninguém que pense que está nesse mundo pode conhecer,
ok? Vai lá, seu Rodrigo, pode ir. Porque o estado da mente, onde a gente pode falar que é o conhecimento, é o estado do céu, é o estado de consciência e de unicidade com Deus. E nesse estado, como ele descreve nesse próprio parágrafo, a mente nesse estado, ela sabe que ela tem tudo, ela sabe que nada falta para ela e que nunca vai faltar, tá? Aponta aí para mim quem consegue ficar nesse estado, ou pelo menos quem consegue manter esse estado mental. Mesmo que numa meditação muito gostosa, muito profunda, a gente consiga pensar nisso, ou aceitar isso, nunca é assim, ou para sempre, ou duradoura, certo? Bom, eu vou falando, tá? Vocês vão me interrompendo, por favor. No parágrafo 2. A diferença muito real entre percepção e conhecimento fica muito evidente se você considera isso. Ó, nada tem de parcial a respeito do conhecimento. O conhecimento nunca tem dois lados. O conhecimento nunca tem uma parte assim e outra parte assada, uma parte melhor, uma parte pior. Tá bom? Não existe isso na esfera do conhecimento. No nosso mundo dualista, tudo é assim, tá bom? Cada aspecto, né, nesse estado mental ou na esfera do conhecimento, né, cada aspecto é total, então nenhum aspecto é separado. Não, isso aqui é uma forma didática, tá, do Jesus falar com a gente. Ele está falando de um estado mental e ele fala de aspecto como se existisse aspecto na unicidade, mas não tem aspecto, só que ele vai falando para que a gente possa entender o que ele está dizendo, ok? Então, não tem nenhum aspecto separado, não tem nenhum aspecto diferente um do outro, e nem. Então, assim, é a forma didática de falar, ok? Ó, na sentença 4 tem assim: todo conhecimento tem que ser teu, pois todo o conhecimento está em ti. Obviamente, a gente não acredita nisso, né? Porque tem Maria Amélia, tem vocês aí fora, então, fora, um observador mais um observado, acabou, não tem conhecimento, é o mundo da percepção, ok? Ó, a percepção, no seu mais alto grau, nunca é completa. Vou só ler aqui rapidinho, ó. Mesmo a percepção do Espírito Santo tão perfeita quanto a perfeição pode ser, a percepção pode ser, é sem significado, está sem significado no céu, ok? O Espírito Santo, vamos lembrar então, ó, ele ainda está dentro do mundo da percepção, dentro do mundo da separação, porque na unicidade real não tem a trindade que é uma forma didática também de falar, tá? Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o elo de ligação, enquanto a gente se sente separada, ok? Então nós temos aqui ele está descrevendo todo o mundo da percepção. Quando a gente deixa o Espírito Santo corrigir a nossa percepção, nós vamos para a percepção certa, né? Que para ele é sempre a mesma coisa, para o Espírito Santo nada muda, ou é amor ou é um pedido de amor, né? Uma expressão de medo. Então, quando a gente aceita que ele corrija a nossa percepção dentro dos detalhezinhos das nossas vivências aqui, dos nossos relacionamentos com as pessoas, com as situações, quando a gente deixa isso acontecer, né, nós estamos indo para a percepção correta ou para a percepção perfeita, mas ela só serve para deixar a gente num estado de aceitação do conhecimento ou, né, a aceitação do perdão completo, ou a aceitação da expiação para mim mesma, tá bom? Tudo é a mesma coisa, ok? Então, por mais santa que seja a percepção, por mais perfeita que seja a percepção do Espírito Santo, ainda está dentro do mundo da dualidade, do mundo separado, ok? Então, não há conhecimento
moçada, conhecimento, nós estamos falando aqui do conhecimento que o curso está dizendo. Então, tem outro conceito, não é o conhecimento de um monte de informação que nem que a gente tem aqui, tá? Nós temos o conhecimento que é saber de tudo, né? Ou saber que somos um com Deus, ok? E isso a gente não sabe. Nesse mundo de percepção, tá acabando de falar aqui, por mais perfeita que seja a percepção do Espírito Santo, né? Ela ainda é uma percepção, tá dentro do mundo da dualidade. Oi, Sônia, pode falar, amor. Bom dia! Bom Com voz de dia, louro, linda. poder atrasado. Hum, Ah, ai, Maria Amélia, eu fico pensando, tu tá falando aí, e eu estava acompanhando a leitura. Como é que a gente dificultou tanta coisa? Porque é tão difícil às vezes de entender. A gente, é. a- nós vivemos tudo uma ilusão, mas é tão difícil de entender. Assim, percepção. Daí tu pensa assim, não, basta, eu tô tendo percepção, então eu tô num caminho melhor. Mas não é ainda, ainda não é. Não, não é. Não é. Isso, Posso falar uma Sônia. Oi, por Posso perguntar? favor, pode? Eu acho que complementa a pergunta dela. A percepção seria ter a experiência daquilo? A percepção é uma interpretação, tá, Regina? Ela é uma Então, interpretação mas para nossa. ela se tornar real, se tornar una, ela teria, não seria através como Pois é que é, eu falei? a É, percepção. peraí, ó, a percepção, o que que nós Eu- temos aqui? A gente tem, no nosso mundo separado, nesse mundo que a gente fez, nós temos, então, a percepção, que é, isso é bom, isso é ruim, né? Isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Então, ah, essa é a nossa interpretação, por isso é um mundo de percepção. E nós Uhum, temos, junto com o ego, nós temos bilhões, infinitas formas de interpretar cada coisa, tá certo? Então, este é o mundo da percepção. A correção que vai à percepção perfeita chama Espírito Santo, tá certo? Em Um Curso em Milagres, ele chama Espírito Santo. Aí, essa forma dele falar para gente, que é uma forma afunilada, que é uma forma extremamente simples, que é assim, eu briguei com a Regina, tá? uhum, Então, eu tenho assim, eu interpreto que a Regina está errada, óbvio, óbvio, e estou certa sempre, né? Então, o Espírito Santo vem, e aí eu começo, a Regina é isso, a Regina é aquilo, a Regina fez isso, a Regina fez aquilo, blá, 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 blá. E o Espírito Santo, quando a gente aceita, e esses, na verdade, são os passos do perdão, né? Mas aí vai chegar uma hora que a gente vai aceitar, que a gente aceita, que eu vou aceitar aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Olha, quando você brigou com a Regina, vocês duas estavam com medo. Vocês duas estavam na defensiva. Vocês duas estavam pedindo amor. Ele só fala isso, tá bom? uhum, Então, esta é a percepção dele, que ainda está dentro do mundo dual. E quando a gente vai aceitando toda a correção dele, né? E vai aceitando aos poucos, muitas vezes é num detalhe, né? Das nossas. eh, Como fala das nossas experiências aqui, muitas vezes é só num detalhe, aí quando a gente vai aceitando isso, né, nós vamos automaticamente aceitando a percepção certa e aceitando que este mundo não é um mundo do conhecimento. Tudo isso está acontecendo na mente o tempo todo enquanto a gente vai fazendo esse caminho. uhum. Melhorou, Regina? Sim, 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 sim. Então, para o Espírito Santo, é só o amor que vale. Ele só mostra pra gente, né? Ó, o que não é amor é medo ou um pedido de amor. Oi, Uhum. Sônia, vamos falar com a Lúcia primeiro, depois você me ajuda também, tá? Ok. Olá, Lúcia, diz aí, por favor. Olha, se você falando aí, eu pensando aqui nessa situação, né, do você e eu. Mesmo você brigou ali com a Regina, tá certo? E Posso aí ter você brigado com acha, você também. comigo e tal, porque a Regina também sou eu, né? Agora já estou treinando assim, olha eu ali, olha eu ali, olha eu lá, tá? Mas Hum. olha só, é, você brigou comigo ou com a Regina, e eu quis ter razão e você também quis ter razão.
E aí, o que que aconteceu? Eu entendi que, sabe, cada um tem o seu modo de ver, e que está tudo certo, tarararará, não é? Acalmei a minha, né? Mas Isso. desmanchei a minha ira, a minha, sei lá, a minha razão, assim, não está tão exacerbada, mas porque vai muito nesse caminho. Só que ela ainda tem o cada um tem a sua. E ainda, quando a gente achou que está tudo certo, ainda não está. Eu entendi que é mais ou menos isso que está aqui nessa parte que você está explicando. Isso, mas é isso mesmo, porque assim é importante que a gente lembre, né? Daí aí a Sônia me ajuda já já. É importante que a gente lembre que neste mundo a paz total, né, não é possível. Neste mundo nós temos a dualidade. A gente vai abrindo mão do investimento neste mundo com os passos do perdão. E aí, a gente vai, nesse momento, a gente engloba tudo e todos, e aí nós aceitamos, então, que Deus deu o último passo, vamos dizer assim, né? Que é aí a gente lembra, é o último passo porque é a forma como Jesus fala ali. E aí a gente se lembra que nunca esteve separado, tá? E aí, esta é a esfera do conhecimento, que é o que ele está mostrando nessa passagem aqui. Fala, Sônia. Lúcia, tudo bem? Fala, Sônia. Tá. Peraí, deixa eu desmutar aqui. Bom dia, gente. Baseado nisso que você estava falando, Maria Amélia, o que que eu entendo, né? Qual é a nossa tarefa aqui, ou seja, o nosso propósito, o que que o livro nos ensina? Que a gente precisa curar a nossa percepção, Isso. né? E como é que a gente cura a nossa percepção? Entregando essa percepção para o Espírito Santo. Essa correção só ele pode fazer. A gente só tem que estar disposto a entregar e a se submeter a esta correção. E aí, o que é que vai acontecer? Uma percepção que vai sendo curada, no final, ela está pronta para se transformar em conhecimento. E aí, quando eu estiver com a minha percepção curada, né, e me sentir um com Deus, o Filho de Deus, porque não existe um monte de filho de Isso. Deus, né? Aí Deus dá o último passo, que é transformar isso em conhecimento, né? Que o conhecimento não é daqui. Isso Então, eu mesmo. penso que é o que ele está falando aqui no parágrafo 3, né? Aham. Como é que a percepção se transforma em conhecimento? Então, a nossa tarefa aqui é isso. E aí, como é que a gente sabe que a nossa percepção está precisando de ajuste toda vez que a gente não se sente em paz? Todos os Perfeito. conflitos que a gente vivencia diariamente, né? Perfeito, E isso aí é mesmo. aquilo que você fala sempre. A gente vai criando memórias. São instantes de paz que vão se somando e vão nos ajudando nessa cura da percepção. E aí eu tenho uma oração que tem no livro, mas que eu também não vou saber dizer onde é que está, mas que me toca profundamente, que eu uso muito, que é Espírito Santo, fica comigo aonde eu acredito estar, curando a minha mente, livrando-me, né, das falsas crenças e do ego, para que a minha percepção possa ser curada. Então, eu uso muito essa oração, isso tem me ajudado bastante a ir nesse caminho de cura da percepção. Quando eu consegui entender isso, para mim, tudo ficou mais claro, né? Às Aham. vezes mais fácil, às vezes nem tão mais fácil, mas mais claro. É aqui que eu tenho que seguir, é esse o caminho. Não sei se... Exatamente. Não, isso é exatamente isso. A gente só fala assim, ó, precisa ficar claro que para a gente chegar nisso, nós precisamos ir conseguindo confiar no Espírito Santo. E nesse caminho que nós vamos confiando no Espírito Santo, a gente precisa passar pela fase de
perder o medo de olhar para dentro, perder o medo de sentir aquilo que nós aprendemos que é muito feio, olhar para isso realmente sem medo. Então, esse é um caminho que engloba tudo, mas para chegar nisso que você falou, por que que eu estou falando isso? Porque tem um monte de gente que assiste a gente e que está começando a estudar agora, né? Então, para isso, é o que ele vai fazendo passo a passo com o perdão. E o primeiro é como eu me conscientizar de que eu estou sentindo alguma coisa, eu estou vendo alguma coisa, e isso eu estou vendo. E eu não preciso fugir disso, não é? Porque esse mundo aqui é um mundo, como a gente já falou, de medo, a matéria-prima dele é medo, então a gente vai olhando para esses medos para a gente perceber que eles não podem ser reais, né? Então, esses são os passos do perdão, e a gente vai chegar nisso. A cura da minha percepção é eu passar, é eu aceitar a interpretação, né, ou percepção do Espírito Santo, tá? E aí eu só gosto de falar diferente assim, ó, porque Jesus fala, né? É o Deus dá o último passo, porque é simbólico, óbvio, né, gente? Então, para mim fica mais fácil quando eu falo, aí eu lembrei, sabe? Daí eu lembro, puxa vida, né? Eu estou sempre em Deus, eu nunca saí disso, certo? Então, nesse último passo é um estado de prontidão para aceitar, que só pode ser com a percepção curada, certo? Disse Lene. Obrigada, Sônia. Obrigada, Nossa, meninas, quanta todas. coisa maravilhosa saiu agora, hein? Tá? É a Lúcia, ouvindo o que a Lúcia falou, né? A sentença 8 do exceção 2. Não, No entanto, é isso. O eu não sei se parágrafo, você está falando sentença desculpa. ou Eu parágrafo. falei errado. Ah, Parágrafo 2, sentença 8. ok. No entanto, nenhuma percepção, por mais santa que seja, durará para sempre, Uhum. Isso. né? Então, por mais que... É ouvindo a Lúcia, né? Por mais que eu curei entre aspas, né? Que eu percebi em mim aquilo, que eu não estou no amor, tal, vai passar, né? E não cabe a mim corrigir o outro, né? Esperar que o outro entenda, esperar, né? Discernir primeiro em mim, que é essa coisa de discernir. Espírito Santo, na prática, né? Estou falando de voz, tá? De Aham. ouvir ele e ouvir aquilo que eu aprendi, para mim ainda é um baita trabalho. Na hora do vamos ver, escapole muitas vezes, né? E aí, muitas vezes, quando vem, falo sempre disso, momentos muito difíceis, né? Precisa de muita firmeza para não deixar escapar tudo isso, né? De voltar para a luz, volta para a luz, volta para a luz, né? Mas aí, Silene, fica É, muito bom você falar isso, porque assim, é, veja, é, quando a gente fica muito vigilante, muito, sabe, assim, tentando falar, volta para a luz, olha só, aí não sei o quê, a gente precisa tomar cuidado, porque o limiar, né, assim, do ego te culpando porque você não está na luz, ele é muito sutil, sabe? É muito pouquinho. Ao invés disso, o Espírito Santo fala. Ó, você saiu, né? Foi para a sombra? Não tem novidade. Vamos lá? Respira agora. Ficou um tempinho na sombra, ou um tempão na sombra, mas não tem problema. Você respira agora. Vamos lá? Porque agora que você está bem, tá? Não importa quanto tempo isso levou, mas agora que você está bem, a gente conversa. E você vai perceber que você vai aprender com esse estado que não estava muito bem, tá bom? Porque ele não, ele, perfeito. ele sabe que aqui não é possível a gente ficar bem o tempo todo, tá Uhum, certo? sim. Não dá, porque aqui é o mundo mesmo de erros, é um mundo de você ir escapando, né, dessas interpretações ou percepções do ego, Uhum. tá ok? Sim, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Vamos continuar aqui nos. Vamos lá, hein, gente? Vamos me ajudando. Ó, então.
Parágrafo 3, tá? Dessa forma, né? Porque assim, a percepção nunca vai durar para sempre, mesmo por mais santa que ela seja. Então, a percepção perfeita tem muitos elementos em comum com o conhecimento, certo? Por isso que ela faz isso que a Sônia falou, né? Ó, ela transforma, né? Isso, assim, deixa a gente num estado de aceitação da unicidade mesmo, né? Para irmos para o conhecimento, ok? O último passo tem que ser dado por Deus, a gente já falou, né? E ele parece estar no futuro, certo? Da nossa redenção, né? Que ele parece estar no futuro, mas ele foi realizado por Deus na nossa criação. Nossa, estou falando no plural porque o Jesus também usa essa didática, porque aí a gente vai falando, então estamos todos juntos aqui. Na verdade, é um só, tá? A separação não interrompeu o conhecimento. É por isso que ele diz que esse mundo é ilusório, que esse mundo é um sonho, ok? Então, a criação não pode ser interrompida. A separação é o quê? Meramente uma formulação falha da realidade sem nenhum efeito. Por menos que a gente entenda como pode ter acontecido uma crença na separação, quando a gente não entende isso, tá? Nesse estado mental nosso, nós não vamos entender essa parte. Como aconteceu uma crença, uma ideia de separação, a gente não entende no estado de dualidade, ok? Mas a gente pode fazer disso, ó, dessa sentenciazinha, um, um sossego, né? Um sossego, uma forma da gente ficar em paz. Então, ó, a separação meramente é uma formulação falha da realidade, sem nenhum efeito, tá bom? E outra forma muito didática de falar, assim, de explicar que tudo neste curso é uma explicação, certo? Porque daí a gente consegue aceitar, né? Nossa mente precisa disso para aceitar o que ele está dizendo. Então, olha só, o milagre, ele não tem nenhuma função no céu, tá? Nenhuma, porque no céu não existe necessidade de correção, ok? Então, aspectos da realidade ainda podem ser vistos, e esses aspectos vão substituir os aspectos da irrealidade, que é a percepção real, a percepção perfeita, né? Ela substitui a percepção equivocada. É isso que ele está dizendo, tá bom? Aspectos da realidade podem ser vistos em todas as coisas e em todos os lugares. É a correção do nosso pensamento, tá? Não precisamos entrar em detalhes, né, de coisas aqui, mas veja, é, o que ele está dizendo na teoria, o que não significa que a gente já consiga praticar, é que aspectos da realidade podem ser vistos até em crimes hediondos, ok? Não quer dizer que a gente consiga fazer isso, pelo menos agora, ou pelo menos num estado mesmo conversando, certo? Mas ela precisa ser vista. Então, a correção da nossa percepção vai sendo feita aos poucos e até que ela seja aplicada. Então, é assim, ela é feita, como ele diz, acho que no Manual dos Professores, porque eu também não lembro, como ele diz, assim, ó, a gente vê uma coisa específica, a gente aceita uma correção da mente numa coisa específica, e de tanto ir corrigindo e fazendo esses pontinhos de memória, a gente vai expandir, né, para generalizar essa percepção. Até que vai chegar um dia que nós estaremos no estado mental que ele chama de mundo feliz, e que nada, então, vai ser, como fala, nada vai ser julgado condenativamente. Ok? Ó, vou lá. Maria Amélia, Oi, bem. e quando a gente consegue esses pequenos progressos, a gente pode chamar isso de milagre, né? O milagre é Opa, isso, opa, pode a sim. correção
da percepção, né? Cada vez que você percebe Exatamente. que houve uma correção, isso é que a gente chama de milagre, né? Isso mesmo, Sônia. Ainda bem que tem gente que fala isso junto comigo, porque olha, veja bem, a gente sempre a gente tem a tendência, né, de achar que o milagre é um fenômeno, né, e acompanhado com bastante mistério, né, e uma experiência mística e tudo. O milagre, a aceitação da correção da percepção é uma experiência mística, tá bom? Corrigiu, e por isso que eu insisto muito da gente fazer isso nos pequenos aspectos das pequenas coisas, porque é esta aceitação que vai fazer um alicerce profundo na minha confiança no Espírito Santo, tá? Porque não tem jeito aceitar, nossa, já aceitei, não tenho nenhuma, como fala, nenhuma resistência, né, ao Espírito Santo. Vai dançar, né? Uma hora ou outra vai dançar, entende? Bastou ter alguma coisa que te aborreça muito, pronto, acabou. Porque o Espírito Santo deixou que isso acontecesse, entende? E aí a gente bota o Espírito Santo fazendo coisas aqui. E aí já, pronto, confunde tudo e já faz toda a confusão de níveis mesmo. Gente, essa parte é meio chatinha. Eu agradeço muito essas contribuições, viu? É chatinha porque, na verdade, ela é uma parte. Esse capítulo, né, é sobre o desmanchar da culpa, esse capítulo inteiro, que é o que ele fala nas 1476 páginas, certo? Do começo ao fim, tá? Bom, Eu não diria que é chato, Maria Amélia, eu diria que é exigente em termos da gente prestar atenção no que ele está falando. É exigente. isso é sem transigência, né? Ele não deixa escapar nada, então é muito chato. Não. Maria É. Amélia, Oi, amor, Eu pode estou com uma dizer. dúvida aqui. Estou com uma dúvida. Por exemplo, quando você fala em correção de percepção, digamos assim, de uma maneira prática, né? Eu estou no meio de uma situação e eu tenho uma percepção que não me agradou, e aí, nesse momento, eu posso, digamos assim, pedir para que o Espírito Santo Hum. reavalie e, de uma certa forma, mudar essa percepção. Quer dizer, isso é uma coisa que eu posso fazer assim de forma imediata, ou é uma coisa que eu vou ficar com ela e depois acontece depois um outro momento? Acho Maria muito. Amélia. Oi, fala, Edna, fala junto que aí a gente vai, junta tudo. Eu vou aproveitar esse ganchinho dela de falar que é na hora, né? Aham. Eu vou contar aquele episódio que eu estava te falando. Eu tenho uma vida tranquila, né? Assim, tô sempre calminha, eu achando, né, que eu tô sempre tranquila. Esses dias eu não achava meu óculos, eu preciso do óculos para enxergar de perto. Mas eu revirei a casa, mas procurei assim na casa 5, 6 vezes no mesmo lugar, sabe aquela? Aí eu falei, vou pegar um óculos velho que eu tenho aqui. Aí abri um armário que eu tenho, que geralmente ele fica lá, e não achei. Maria Amélia, aquilo me subiu uma coisa que a gente não sabe de onde vem, né? Assim, fala, que pessoa é essa? Eu fui pegando tudo que tinha no armário e jogando no chão, jogando no chão, jogando no chão. Aquilo foi me dando uma ira, aí eu comecei a bater na porta do armário. Do nada, Maria Amélia, do nada, assim. A ponto, assim, eu tava vendo a hora que eu ia quebrar. E nesses minutos, nesses segundos, eu pensando, gente, cadê o livro? É nessa hora que eu preciso do livro, né? E aí aquilo, e aquele diálogo dentro, né? Eu falei, não, eu não quero saber, eu quero... Aí, quando eu vi que eu já estava com meus punhos todo dolorido, eu parei com aquilo, falei, sabe de uma coisa? Não vou, eu estou fazendo um exercício que é de hora em hora, né, no livro. Fui lá, já desliguei o meu cronômetro do telefone, falei, eu não vou mais querer saber desse livro, deixa uma semana passar. E não lembrei mais disso. No outro dia cedo, Maria Amélia, que eu fui lá pegar meu livrinho, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. E aí, Maria Amélia, que eu acho que foi o meu passo, eu vi o quanto aquilo era ego também. Então, quer dizer, olha como o ego é gozado, né? No outro dia, quando eu falei, que vergonha, eu já achei, nossa, olha como eu tô, né? Maravilhosa, né? Tô envergonhada de ontem. Não, aquilo continua sendo ego. Aí eu falei, gente, como que a gente se livra disso, Maria Amélia, né? Conscientemente, né? Uhum. Não é fácil não, viu? Não é fácil não.
Mas aí catei o livrinho, falei, não, vem cá, que é você que vai resolver os meus problemas. E tô com o livrinho direto. Então era Espero isso, né? Não é fácil, não. Espero que você tenha achado os óculos. Gente, mas, Depois você. então vamos lá. Então, ó, vamos juntar realmente tudo. Então, é muito legal isso mesmo, Pilar, porque quando a gente começa a estudar o curso, que eu sei que é o seu caso, né? Então, aí a gente pensa assim, nossa, agora eu achei, assim, como falo, um estado mágico para eu resolver todos os meus problemas, né? Uhul! Então, vou sair daqui, vou fazer, e aí agora já não tem mais problema. E eu tenho um aluno que é juiz, ele falou, né, depois de fazer o módulo 1 inteiro comigo, ele falou, eu estou um pouco decepcionado, né, porque eu pensei que você fosse me ensinar a fazer todos os sinais ficarem verdes para mim, né? Então, veja, né, não é fácil, por quê? Porque, sendo este mundo um mundo de medo, né, e o medo, o autor do curso chama de ódio, tá? E todas as coisas que não são passíveis da gente brincar e falar que é alegria, que é paz, que é compaixão, a verdadeira compaixão, tal, ele chama de medo, tá bom? Ou de ódio, né? Então, eu estou com uma situação aqui e veio isso, não interessa se é a perda do óculos ou alguém que me xingou, alguém que eu gostava tanto e que me falou umas coisas muito ruins. Tanto faz, porque para ele tanto faz, tá? Todas as coisas são iguais. Aí, veja, quando a gente descobre que a gente tem o Espírito Santo sempre junto, a vontade que a gente tem é de falar para ele, ó, tó para você, entendeu? Já tó para você, já resolve isso para mim. Mas, é assim, um curso em milagres inteirinho ele vai fazer para ensinar a gente a lidar com isso antes de entregar para o Espírito Santo. A gente já sabe que tem essa parte da mente aqui, mas a gente não confia, tá? A gente não confia. E assim, e tudo que a gente tem que fazer aqui no mundo, né? A gente tem que fazer e a gente precisa fazer e etc. E vai acontecer de ficar com culpa caso eu não faça as coisas aqui. Então, nós vamos aprender tudo isso junto. Assim, eu quero dizer, o conjunto das coisas que a gente tem que aprender vai acontecendo junto com essas tomadas de eh, como fala, não é tomada de decisão, mas é uma tomada de decisão de observar, né? Então, como a Edna falou, olha, eu sempre falo que eu estou na paz, eu sempre estou em paz, mesmo porque ela tem uma vida é, mais isolada, mora num lugar super gostoso, né? Cheio de gatos, etc, etc. Mas a ira está presente. Então, ao invés de falar nossa, eu estou muito arrependida. Eu tive, primeiro, ela não falou aí, mas antes ela tinha dito para mim que enquanto ela esmurrava o guarda-roupas, né, Edna, você ficou pensando como que eu não me controlo, como que essas coisas não são controladas, né? E primeiro, aí a gente vai aprender que a gente não tem controle, mas isso não é ruim. Tá bom? Não é ruim. Aí a gente vai aprendendo que não ter controle também vai ajudar a gente a dar o controle para o Espírito Santo. Só que ainda não é claro isso para nós, ok? Então vão acontecendo um monte de coisa na mente. A sombra, um momento como esse, né? Ou um momento de intensa raiva de alguém que, puxa, eu esperava tanto que essa pessoa tivesse sei lá, sabe, eu esperava que ela entendesse o meu ponto de vista e ela não entendeu. Eu esperava que ela me tratasse melhor e ela não tratou. Então, essa consciência de estar com raiva e, segundo o autor do curso, né, uma pequena raivinha está escondendo uma ira imensa, tá? Isso é muito importante que a gente entenda que ele vai usar isso para corrigir a nossa percepção. Entende? Mas dificilmente a gente aceita isso na hora.
assim, vamos treinando, né? Com o tempo a gente vai treinando, aí de repente vem aquele monte de pensamento que você já consegue observar que é o ego, sabe, fazendo todas as coisas, olhando, e você fala, escolhi o ego mesmo, não dou conta de escolher, de repente você fala, não dou conta mesmo, aceito tudo isso, ó, pode falar o que você quiser, ego. De repente vem uma correção para a gente, de repente, sem palavras nem nada, mas é uma experiência. Por isso que eu brinco que o milagre é uma experiência mística, ok? Não é grande, não é fenomenal, não tem nenhum mistério, é só você vai aceitando. Mas até a gente aceitar isso, mais automaticamente nós temos um caminho para isso, ok? Esse caminho são os passos do perdão. E segundo passo do perdão é lidar com as coisas daqui, que é o que a gente queria fazer junto com ele logo de cara, né? Então, mas a gente não confia. Então, a confiança vai acontecendo conforme eu vou ficando mais observadora de mim mesma, conforme eu vou aceitando tudo que eu estou sentindo, aí eu começo a conversar com ele, né, já eu falei isso para vocês, é muito interessante a gente fazer do Jesus. Quem não gosta do Jesus pode pegar qualquer outra figura que represente um amor que não é deste mundo, mas está aqui presente. Ele está terceirizado, embora seja parte da minha mente, mas ele está terceirizado por quê? Porque os sentimentos de inadequação e o sentimento de que eu não dou conta de fazer as coisas, o sentimento que eu tenho que ser corrigida toda hora, não deixa eu saber que ele está aqui. Então, esse recurso didático, né, de deixar o Espírito Santo aqui ao lado, né, e eu falo com Jesus 100% do meu tempo, né, e ele que se vire, porque foi ele que me botou nessa jornada aqui, ó, então ele que se vire, tá? Eu falo com ele 100% e reclamo um monte, e brigo um monte, e falo um monte, e aí, por causa dessa intimidade que a gente vai adquirindo, né, com essa parte que a gente terceirizou, a gente não, né? O Jesus ajudou a gente a terceirizar, então a gente vai ficando muito mais íntima e aí essa intimidade traz a confiança, ok? Mas tudo isso são passos, são passos. O que que o ego esconde quando a gente quer ir direto para o terceiro passo? Que esse seria a hora que a gente entrega para ele realmente é o terceiro passo do perdão, ok? O que que o ego vai fazer com a gente, vai escolher? Vai encher o saco mesmo, assim, sabe? Vai falar para a gente, assim, fervorosamente mesmo. Você precisa se comportar perfeitamente, né? Você não pode errar. Ou a sua ira vai estar mostrando o quão porcaria você é, tá? Então, tudo isso também vai passando lá escondido, porque, obviamente, o ego também não deixa a gente ver. Então, se a gente deixar, assim, de se condenar pelo comportamento, aí nós estamos começando a pensar, existe uma parte de mim que pode corrigir isso. E não tem problema eu me comportar de forma errada, equivocada, malvada, sei lá o quê, né? Um monte de ada aí também, entende? Não tem problema, porque o Jesus não está falando para a gente, olha, se controla. Edna, você não podia ficar com essa ira, você não podia se ter esmurrado o pobre do seu armário, entende? Olha só, ele não está falando nada disso. Mas ele vai falar, ó, depois que passar esse período, depois que você também reagiu, brigou, né, brigou com a outra pessoa, ou reagiu, ou mesmo que você não tenha brigado, todos os pensamentos que você teve ali e tudo mais, depois que isso passar e você tiver calma, eu sento aqui para conversar com você. Ó, vamos lá? Vamos ver isso? Vamos ver isso desse jeito? Vamos dar uma olhada nisso, né? O que significa isso para você? O que significou aquela situação para você? Sabe, o que está acontecendo na sua mente? E aí, ainda, ele vai, acho que eu já falei isso aqui hoje, né? Mas ele ainda vai aproveitar tudo isso, né? Todo esse arsenal de exposição de raiva, né? Exposição de ódio mesmo, ou medo, tá bom? Medo, ok, amores? Medo. Então, ele vai aproveitar tudo isso para quando a gente vir alguém com o mesmo comportamento, a gente não vai mais
condenar automaticamente. A gente vai lembrando cada vez mais rápido, tá? Cada vez mais rápido de que a outra pessoa está com medo, né? Quando a gente reage, a gente também está com medo, ok? Reage não no comportamento, reage no pensamento, tá? Não precisa ser no comportamento. Eu posso xingar, né? A Pilar, ou posso me reter quando eu brigo com ela e ficar muito ofendida e ir lá para o meu cantinho chorar. Entende? Ou ainda posso fingir que nada aconteceu, porque eu sou superior mesmo, entendeu? Então, ó, nada aconteceu e porque eu já nem ligo mais, e a pobre da Pilar, tá? Que tá morrendo de medo. Tudo isso são armadilhas do ego, ok? Tudo isso. Se eu me lembro que eu estou aqui, junto com a Pilar, nós brigamos, ou com a Edna, ou com qualquer um de vocês, nós brigamos, e eu ainda senti alguma coisa, né, alguma resistência, seja sou melhor, ou seja, que raiva delas, né, e tal, tudo isso faz o Espírito Santo também pode usar para lembrar a gente que nós estamos no mesmo barco, que tanto faz que eu já não que eu não tenha reações odiosas, mas que eu olho para outra pessoa com reação odiosa e me lembre que ela está no meu filme, por isso eu reconheço o ódio nela, eu também tenho, tá? E aí a gente vai reconhecendo a igualdade com todo mundo, depois do reconhecimento da igualdade, é mais um passinho para o reconhecimento da unicidade. Então, tudo aqui, absolutamente tudo, o Espírito Santo pode usar para a gente olhar para isso de outra forma. E aí, conforme nós vamos galgando mesmo, né, uma confiança nele, mais a gente vai aceitando o que ele fala. Tudo bem, amores? Melhorou, Pilar? Melhorou? Então, tá bom. Só mais um pouquinho? Ó, a gente tem poucos minutinhos aqui, moçada. Vamos lá. No parágrafo 4, eu marquei aqui a sentença 3, mas a gente pode voltar aqui na 2 um pouquinho. Ó, o Espírito Santo não tem função sem pai, sem filho. Então, na unicidade, ele não existe. Ele não está separado de nenhum dos dois, estando na mente de ambos, conhecendo que a mente é uma só. Então, a sentença 3, ó, ele é um pensamento de Deus e Deus o deu a ti porque ele não tem pensamentos que não compartilhe. Ó, ele o deu para nós, certo? Em outra passagem, Jesus fala que o Espírito Santo foi a resposta de Deus à crença, ao pensamento de separação. Tudo isso é simbólico, certo, meninos? Porque o curso não considera a separação real. Mas então foi a resposta. O Carlos Dosualdo, que é um aluno que escreveu 2 livros, ele fala assim que o Espírito Santo é então o DNA de Deus na gente. Eu acho muito gostoso falar isso, porque DNA a gente não pode perder, né? A gente não pode abrir mão dele. Então, de qualquer maneira, o DNA, a lembrança de Deus tem que estar na gente. Só que tem tanta coisinha, né, aqui, tanta coisinha de barreira, né, nessa lembrança, que a gente vai tendo que tirar aos poucos, né, devagar, porque o nosso entendimento de nós mesmos, ou a nossa identidade de nós mesmos, é essa, né? Corpo, personalidade, outras formas de falar, né? Corpo, mente, espírito e etc. Essa é a nossa identidade. Mas o corpo, o herói do sonho, sempre está junto, né? Então, não tem problema. Não, o Jesus não está brigando com a gente por causa disso. Ele não está bravo porque nós temos essa identidade. Pelo contrário, ele mostra para a gente que ele também esteve aqui, equivocado com a própria identidade dele, mas que aos poucos ele foi confiando numa parte só da mente. Ele foi deixando uma parte, deixando de levar em conta o sistema de pensamento do ego,
né? E substituindo toda a sua percepção pela parte da mente que pensa com Deus, que, né, ele chama no curso dele de Espírito Santo, ok? Então, isso e essa gentileza, né, absoluta, essa gentileza que não é deste mundo, faz com que a gente possa caminhar aqui com todos os percalços, com todas as misérias de forma mais calma, né, de forma menos miserenta, certo? De forma mais suave, ok? E é isso que ele está mostrando o tempo inteirinho, nessa sessão, inclusive. A gente não vai dar tempo agora, a gente vai ter que. Nosso tempinho já acabou, porque eu tenho uma turminha agora, mas se vocês quiserem, a gente pode também voltar nessa sessão, se vocês acharem válida, ou me sugiram também outras coisas, né, particularmente, tá bom? E a gente continua mais um papinho, a gente vai para mais um papinho. Super, super obrigada por vocês todos por estarem aqui. Muito obrigada pelas contribuições de hoje, são sempre muito ricas, né? Ajudam muita gente. Eu sempre recebo bilhetinhos lá, tá bom? Lá no YouTube. Muito obrigada, moçada. Um beijo no coração de cada um, viu? Até daqui a 15 dias. Tchau, gente. Gratidão, Maria Obrigada, Amélia. tchau. Beijo. Linda. Beijos a Até todos. mais. Tchau, Bom tchau. trabalho, tchau.